Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A Advocacia Geral da União pede apuração sobre vazamento de informação que citou o nome de presidente Bolsonaro na investigação do caso Marielle. Governador do Rio de Janeiro nega ser autor do vazamento e lamenta os ataques recebidos do presidente Jair Bolsonaro. O desemprego cai no trimestre terminado em setembro para 11,8%. O país tem 12 milhões e meio de desempregados. Pesquisa brasileira comprova a eficácia do lítio no tratamento e prevenção do Alzheimer. No estúdio, nosso assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como se preparar bem para a prova que será realizada em todo o país neste final de semana. Nas notícias internacionais, novo teste de míssil da Coreia do Norte no mar do Japão traz nova tensão à Península Asiática. E na terceira reportagem da série A Lama de Mariana, 4 anos depois, como está o abastecimento de água na região. JC1 Cultura de Informação começa agora. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo pode divulgar ainda nesta semana o responsável pelo derramamento de óleo no litoral da região Nordeste. A Marinha investiga 10 navios de 11 países diferentes. Um mesmo navio pode ter 2 bandeiras. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que há suspeita de que uma embarcação tenha jogado óleo para fora por conta da estabilidade de navegação. Mourão também disse que o responsável pode ser conhecido ainda nesta semana e que o anúncio seria feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Quase 300 localidades de todos os estados do Nordeste foram atingidas pelo óleo. Mais de 2.000 toneladas de resíduos foram recolhidas das praias. E está previsto um aumento no número de oficiais das Forças Armadas no trabalho de limpeza. O Ministério da Agricultura recuou e não vai mais proibir a pesca de camarão e lagosta nas áreas atingidas pelo óleo. Já o Ministério da Saúde revelou que, por enquanto, não há comprovação técnica de que o óleo faça mal à saúde. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirmou que o óleo pode causar graves problemas para a pele dos voluntários que limpam as praias. Por isso divulgou um guia com recomendações, como por exemplo o uso de equipamentos de proteção e evitar o uso de solventes se a pele tiver contato com o óleo. E você pode participar aqui do JC1, nós estamos esperando as suas perguntas e os seus comentários com a hashtag JC1. Além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. No Instagram, a gente está no @jornalismo TV Cultura. Nosso Twitter é @jornal_cultura. E a gente também transmite o JC1 ao vivo pelo YouTube na página do Jornalismo TV Cultura. E uma pesquisa brasileira conclui que o lítio pode ser usado para diminuir os transtornos causados pelo mal de Alzheimer. A estabilização da memória é importante para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Minha irmã Diná, Edith. O mal de Alzheimer leva à perda progressiva da memória e é a forma mais comum de demência em pessoas de idade avançada. Há 2 anos, dona Gertrudes recebeu o diagnóstico da doença. Coisa de ontem, que eu falo ontem, eu já esqueço hoje. Eu esqueço muito. Por isso, nos últimos 6 meses, junto com o tratamento convencional, a dona de casa toma pequenas doses de lítio, um elemento químico bastante usado em pacientes que têm transtornos de humor, como a depressão. O lítio, eu acho que ele funciona no sentido de eles estagnar um pouco essa progressão, porque é muito rápida. A médica Marielza Nunes é quem trata a dona Gertrudes. Pesquisas feitas pela nutróloga e médicos da Santa Casa de São Paulo comprovaram a eficácia do uso de pequenas doses de lítio em pacientes com Alzheimer. Testes com 145 idosos que têm a doença durante 15 meses mostraram que microdoses da substância levaram à estabilização da perda da memória. Ele é um tratamento que é barato, muito barato, e todos os idosos podem fazer, porque a gente viu que não teve efeito colateral. A gente quer saber se a longo prazo, por 4, 5, 6 anos, a gente consegue manter essa doença estabilizada, porque por até 2 anos ficou estável. As pesquisas foram inspiradas na publicação de um trabalho feito no Instituto de Psiquiatria da USP, com pacientes que têm transtorno bipolar. Os que usam lítio no tratamento têm maior proteção contra a demência. Hoje, essa linha de pesquisa feita aqui no Brasil tem um destaque em nível mundial. É algo que tem uma visibilidade internacional, não só pela relevância, mas pela consistência
dos nossos achados. A doutora Tânia Viel também procura respostas. Passou 4 meses nos Estados Unidos para testar a hipótese de que o lítio age no envelhecimento celular. Na próxima etapa da pesquisa, células de idosos com Alzheimer serão tratadas com lítio para ver se é possível reverter o processo de envelhecimento celular. No futuro, a gente poderia realmente ter a microdose colocada na água de bebê, né, como foi feito com as outras substâncias, e com isso a gente tem uma proteção ao longo do processo de envelhecimento. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros pela 3ª vez seguida, para 5% ao ano. É a menor taxa da série histórica, que começa em 1996. Uma nova redução de 0,5 ponto pode acontecer até o final do ano. E a taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em setembro e chegou a 11,8%. 12 milhões e meio de brasileiros e brasileiras estão desempregados. A redução foi de 2% em relação ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Decreto publicado hoje regulamenta novas regras para empresas de compartilhamento de patinetes elétricos na cidade de São Paulo. Essa é uma das notícias do nosso Giro Nacional. Tem mais, né? Tem mais. Desde domingo, um incêndio na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul já destruiu a vegetação equivalente a 50 mil campos de futebol. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, as chamas alcançaram proporções nunca antes vistas no local. Já foram devastados cerca de 50 mil hectares de vegetação nativa em todo o Pantanal sul-mato-grossense. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram cerca de 800 focos de incêndio na região. Os municípios mais afetados são Corumbá, Miranda e Aquidauana. Para ajudar na contenção das chamas, o governo de Mato Grosso do Sul prorrogou por mais um mês a proibição de queimadas controladas em todo o estado. Foi publicado hoje no Diário Oficial de São Paulo um novo decreto que regulamenta o uso de patinetes elétricos compartilhados por aplicativos na cidade. Entre as regras estão o limite de velocidade máximo de 20 km por hora, a circulação apenas em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade máxima de 40 km por hora, a cobrança das empresas de 20 centavos por corrida e uma mensalidade de R$ 30 por patinete. Também não será obrigatório o uso de capacete. Além disso, as prestadoras de serviço devem credenciar estacionamentos específicos para os veículos junto à Prefeitura. As empresas têm 60 dias para cumprir as novas regras, sob pena de serem multadas. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei com punições mais duras para torcedores ou torcidas organizadas que pratiquem atos de violência motivados por eventos esportivos. Os torcedores que participarem de brigas, mesmo que em datas e locais distintos dos eventos, ficarão proibidos de ir ao estádio por 5 anos. Antes, a pena era de 3 anos. Desde 2010, o Estatuto do Torcedor já pune torcidas organizadas que promovem tumulto, pratiquem ou incitem violência ou invadam o gramado. Mas havia uma lacuna sobre as punições fora dos locais das partidas. A Polícia Federal, em conjunto com autoridades americanas, prendeu um homem considerado o maior traficante de pessoas do mundo. Ele fazia parte de um esquema de contrabando de pessoas que teria movimentado 10 milhões de dólares nos últimos 5 anos aqui no Brasil. A operação também acontece simultaneamente em 20 países da América do Sul e Central. 7 pessoas foram presas provisoriamente em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. 3 do Paquistão e 5 de Bangladesh. Entre elas está o bengalês Saifullah Al-Mamun, o líder da organização criminosa e considerado o maior traficante de pessoas do mundo pelas autoridades americanas. Ele é dono de uma agência de turismo no Brás, é dono de um mercado também no Brás e tem diversas empresas individuais que ele controla em nome de terceiros, além de várias contas em nome de terceiros também. O grupo é investigado por providenciar solicitação de refúgio e fornecer documentos falsos, como passaportes e vistos a migrantes ilegais de países do sul da Ásia. Eles chegavam ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, seguiam para Rio Branco, no Acre, de onde atravessavam para o Peru e seguiam por via terrestre até a fronteira do México com os Estados Unidos. O deslocamento levava cerca de 3 meses e, por cerca de 10 dias, as vítimas eram mantidas em condições desumanas. Pelo menos 5 pessoas foram resgatadas durante a operação de hoje. A quadrilha cobrava entre
entre 25 e 40 mil reais pelo serviço. Apenas no Brasil, foram movimentados ao menos 10 milhões de dólares entre 2014 e 2019. Essas pessoas teriam entrado mediante a solicitação de refúgio. E a solicitação de refúgio possuiria diversas coincidências, como, por exemplo, indicação de um mesmo endereço em que elas estariam hospedadas, né? Então, haviam muitas coincidências. Nas duas operações, a Brasa, em São Paulo, e a Bengal Tiger, no Acre, identificaram 479 migrantes vítimas do grupo. Além das prisões, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, em que foram localizados celulares que podem ajudar nas investigações. Também foi feito o bloqueio de 42 contas bancárias que eram utilizadas na prática de crime de lavagem de dinheiro. Então, eles disponibilizavam valores para um doleiro lá fora, lá no sul da Ásia, e um doleiro correspondente ali na tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, né, recebia esses valores, né, e enviava esses valores de maneira fracionada para a conta de laranjas desses contrabandistas aqui em São Paulo. O advogado-geral da União, André Mendonça, pediu à Procuradoria-Geral da União que investigue o vazamento de informações do processo do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o caso, afirmou que é falso o depoimento do porteiro que citou o presidente Bolsonaro. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, a promotora Simone Sibilio afirmou que o áudio obtido da cabine do condomínio mostra que foi Rony Lessa quem liberou a entrada de Elcio de Queiroz, horas antes da morte de Marielle Anderson, no dia 14 de março de 2018. Por volta das 17h07, Elcio de Queiroz entra no condomínio de Rony Lessa e pede autorização para entrar. A pessoa que está na cabine liga para a casa 65, e isso está comprovado pelas gravações. E a pessoa que atende na casa 65 é Rony Lessa. Segundo ela, o porteiro não falou a verdade no seu depoimento e agora haverá uma investigação para saber se ele mentiu ou se confundiu. Na terça-feira, uma reportagem da TV Globo informou que um porteiro do condomínio deu depoimento dizendo que no dia do assassinato da vereadora, Elcio Queiroz teria dito na portaria do condomínio que iria à casa de Bolsonaro, na época deputado federal. Ele de fato estava em Brasília, mas o porteiro disse que alguém da casa dele liberou a entrada. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, foi até a portaria do condomínio e gravou um vídeo mostrando os arquivos de áudio do dia do assassinato. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok, pai. Ontem, ainda na Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro voltou a acusar o governador do Rio, Wilson Witzel, de ter vazado informações do processo do assassinato de Marielle, que corre em segredo de justiça. O governador do Rio se defendeu, disse que jamais vazou qualquer tipo de informação, seja como juiz ou governador. Também afirmou que a Polícia Civil e o Ministério Público têm independência e que recebeu com tristeza as acusações do presidente. O advogado-geral da União, André Mendonça, determinou à Procuradoria-Geral da República que apure o vazamento de informações do inquérito sobre o crime. No despacho, cita a eventual prática de improbidade administrativa cometida por agentes públicos. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, disse que o Brasil pode ter um novo AI-5, o ato institucional número 5 da ditadura militar, assinado em 1968, que fechou o Congresso e cassou direitos fundamentais de milhares de brasileiros, inaugurando no país os chamados anos de chumbo. Essa declaração não é a primeira, radical desse tipo dele, foi dada à jornalista Leda Nagli em seu programa de entrevistas veiculado pelo YouTube. A gravação foi dada na segunda-feira e publicada hoje. Nela, o ex-candidato a embaixador brasileiro nos Estados Unidos lista as possíveis reações no caso do que chamou de uma possível radicalização da esquerda. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
Eu quero recomendar para você que este livro, Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, eles são professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, portanto, bem distantes do que a gente poderia chamar de comunismo. E aqui nesse livro, eles, Como as Democracias Morrem, descrevem pequenos atos do dia a dia que passam desapercebido e que nos surpreendem quando, de repente, no acumulado, acabam causando uma quebra democrática. Esse tipo de afirmação, como eu já disse, não é a primeira vez, pode parecer algo de um boquirroto, mas é preciso ficar muito atento aos pequenos sinais que vão sendo dados durante o dia a dia. E já tem gente reagindo, né, Joyce? Tem sim. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que a toada não é democrática republicana e que os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, pelo Twitter, diz que ameaçar a democracia é jogar o Brasil novamente nas trevas e que condena de maneira veemente as declarações do filho do presidente da República. A deputada do PCdoB, Jandira Fegali, faz uma pergunta. É o Brasil com AI-5 em pleno 2019 que Bolsonaro quer vender para o mundo e para os investidores? E a ex-candidata à vice-presidente, Manuela Dávila, diz que o filho do presidente ameaça o país com o novo AI-5, o ato mais violento da ditadura militar brasileira. Temos medo, ela diz, mas não vamos nos intimidar. A bacia do Rio Doce foi contaminada pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015. Um dano ambiental de proporções gigantescas. A lama que saiu de Mariana e foi parar no Mar do Espírito Santo percorreu mais de 500 quilômetros. No episódio de hoje da série A Lama de Mariana, 4 anos depois, você vai ver como a má qualidade da água é mais uma das causas de doenças dos atingidos. Essa tragédia não acabou só com o rio, não. Com os pescadores, com o peixe. Era a minha renda do tratar da minha família, rapaz, e agora? Como que eu vou tratar da minha família? Quando uma barragem com rejeitos de minério se rompe, a primeira preocupação é salvar vidas. Mas o caminho feito pela lama deixa cicatrizes na natureza. A grande questão é a água é passível, depois do tratamento, de ser consumida, seja para o uso do animal, seja para o uso humano. Nós não sabemos essa resposta, em que pese as empresas dizerem, a Fundação Renova também confirmar de que é possível a utilização, inclusive, para uso humano. Nós temos alguns laudos que apontam problemas na qualidade da água. Deve-se tomar o cuidado de não consumir o peixe, não ficar tão próximo do rio, né? Em Brumadinho houve essa orientação, né, de não se aproximar tanto do rio, né? Quando chega um peixe que é de fora, que não é do nosso rio, nosso coração dói, que antes nós pescava daqui. A gente sentiu a dor enorme de ver um índice de peixe enorme no local que a gente estava mantendo. Daqui a 200 anos, 100 anos, a gente não vai ver muitos rios de Minas Gerais vivos mais, porque está morrendo tudo. Minas Gerais está cercado de mineradora. A água Rio Doce eu conheço, aquilo ali é uma pena, né, só? Eu acho que tem que levar. Isso não foi, eu não acredito até que não seja só essa água, não. Tem mais, né? Tem mais problema que ainda não foi resolvido. No Rio Doce, também não há tratamento da água, né? Há o tratamento para abastecimento em algumas cidades que usavam a água do Rio Doce para consumo humano, que é Governador Valadares, Colatina também no Espírito Santo, outras cidades menores e comunidades, mas os atingidos não confiam nessa água, né? A Secretaria de Meio Ambiente tem estado muito presente no acompanhamento dessas questões. A gente tem observado que alguns assuntos junto à Renova não têm evoluído efetivamente. Hoje a gente tem um programa que acompanha a qualidade da água no Rio Doce todo. É um dos rios mais monitorados
entendo até do mundo, do Brasil com certeza. Você tem também estudos que apontam um aumento significativo de algumas doenças. Por exemplo, registros de um número muito maior do que no resto do estado, de doenças como Zika, chikungunya. Você tem um aumento significativo muito maior de problemas psicológicos, um número altíssimo de depressão. Hoje eu tomo fluoxetina, que é um antidepressivo, eu tomo clonazepam, que é um tarja preta, porque eu tenho síndrome do pânico e depressão. O índice de doenças mentais nos atingidos é altíssimo, é 5 vezes maior do que a média nacional, segundo um estudo que foi realizado pela UFMG. Não tomava um medicamento. Hoje eu tenho marca-passo, cara. Então isso é duro, a gente tem que falar, mas a vida é essa, né? Isso é doído e a empresa não reconhece nada, igual eu, muitos que já até perdeu a vida. O Ministério da Economia e o SEBRAE lançaram hoje em São Paulo o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. A parceria reúne representantes do setor produtivo, gestores públicos paulistas, para mapear as principais reivindicações de empresários e gestores públicos do Estado e de municípios de São Paulo. O programa vai identificar os maiores entraves e aplicar medidas em prol do desenvolvimento do empreendedorismo e da economia. Agora o tema da nossa conversa aqui no estúdio. Faltam 2 dias para a primeira prova do Enem de 2019. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio tem 5 milhões de inscritos em todo o país. A prova desse domingo está aterrorizando alguns, né? E para outros é tranquilo. Muitos. Terá uma redação e questões de português e ciências humanas. No dia 10 de dezembro é a vez de matemática e ciências da natureza. Nessa reta final de estudos, estudantes tentam vencer algumas questões difíceis, mas que não caem na prova: o tempo e a ansiedade. Tainara quer ser engenheira mecânica. Me imagino criando máquinas industriais e eu mesma desenhando e fazendo os projetos. Eliezer ainda está dividido entre engenharia e medicina. Então, entrar em engenharia na Unicamp e medicina eu pretendo ir para a Universidade de São Carlos. No domingo, os dois têm o mesmo compromisso: encarar o provão de 5 horas e meia do Enem. O Enem é como se fosse uma porta. É um meio de entrada para você conseguir chegar onde você quer. Eu gosto de pergunta e responde, sabe? E o Enem não é assim, então isso acaba sendo uma grande dificuldade minha. Para os jovens, essa fase representa ainda a transição do ensino médio para a faculdade. Trocar a escola já dominada por um futuro incerto e desconhecido. É tipo uma prova para a vida adulta. Beatriz se sente assim. São tantos novos desafios e novos sentimentos que ela mal consegue dormir. Vem conteúdos, vem o tempo. Eu tenho muito problema com o tempo, então eu fico pensando, e se eu demorar um pouco mais nessa questão e um pouco mais nessa, porque o tempo é muito curto. Então o que mais vem pela minha cabeça é isso, é o tempo. Com 17 anos, ela vai fazer a prova do Enem pela 2ª vez. Quer estudar Relações Internacionais em uma faculdade federal. A meta dela é conseguir pelo menos 700 pontos. Para tentar se controlar, tem tido altos papos com ela mesma. Só de pensar que uma prova pode decidir tudo e ano que vem eu posso estar, por exemplo, em outra cidade, outro estado, fazendo o curso que eu quero, conhecendo pessoas novas, que vai ser uma rotina completamente diferente, é assustador também. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência, deve ser uma experiência, né, inexplicável. A segunda prova é no dia 10 de novembro, não dezembro, como eu falei. Acho que deve ser algum outro falho de traumas com provas desse tipo no meu tempo. Não tinha nem naquele tempo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai para as dicas. Tem 2 professores feras aqui com a gente hoje. O Gilberto Alvarez, diretor do cursinho da Poli, e também o Paulo Moraes, que é diretor do Sistema Anglo de Ensino. Vão ajudar a gente, a ajudar você que está aí em casa também, né, nessa fase preparatória. Bom, além do que a gente já falou, né? Manter a calma. Vale a pena daqui até o final de semana algum tipo de revisão? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar contigo aqui, Paulo. Obrigado. Satisfação. O ideal é que o candidato se conheça, né? Nós sabemos que tem alguns candidatos, como eu, que inspiram e expiram ansiedade. Para esses, a gente recomenda não estudar, né?
Agora é momento de controlar a ansiedade. Quantos candidatos não se prepararam o ano inteiro e por conta da ansiedade acabam indo mal na prova? Então agora o momento é de diminuir mesmo o pique de estudos, pensar mais em formas de controlar a ansiedade, ficar com a família, ter momentos prazerosos. Às vezes a família fica mais nervosa que o candidato. É importante a família também diminuir a ansiedade e ajudar o candidato a ficar tranquilo. O candidato nesse momento, né, como ele colocou bem, cada aluno é um aluno, né? Mas o que a gente recomenda? É uma véspera de Olimpíada. Faça essa comparação que dá certinho. O atleta que vai para a Olimpíada está treinando, faz os seus treinos e conforme a prova vai chegando, ele reduz um pouco e na véspera faz um pequeno treino, às vezes outras categorias nem isso faz. E aí você fica num momento de introspecção seu, de concentração, exatamente para você poder ter um bom desempenho. Aquele pessoal que no sábado à tarde resolve dar uma olhadinha no material, esse pode colocar tudo a perder nesse momento e a ansiedade dele acaba derrubando ele. A única pessoa que pode derrubar ele nesse momento é ele mesmo. Ele mesmo. E as questões relacionadas à atualidade têm um peso importante, não, nas provas? Tem, mas as pessoas exageram um pouco disso, porque as questões já foram feitas, testadas. Então, tem candidato que acha que o que aconteceu semana passada, um mês atrás, pode cair. Não, isso não é verdade. Né? Essas questões estão em bancos de dados do INEP, são testadas a toda uma técnica, uma metodologia, né, para se usar isso. Então, essa ideia da atualidade, que vai cair, isso não é tão verdade quanto... Eu sou professor de geografia, falo de cadeira, isso não é tão verdade quanto as pessoas pensam. Gilberto, a prova, a redação tem um papel super importante, né? Então, na hora de planejar esse texto a partir do tema que for proposto, o que é importante utilizar como, enfim, estratégia de organização? Nós recomendamos que assim que o candidato pegar a prova, que ele olhe exatamente a redação. E que antes de passar a redação a limpo, ele faça o que a gente chama de projeto de texto e o rascunho. Toda uma página é a redação. E justamente para ele não fugir do tema, o importante é ele olhar a proposta e os textos motivadores. Como o próprio nome diz, o texto motivador, ele tem a função de dar ideias e uma reflexão inicial para que o estudante possa, pela proposta, desenvolver o texto. Recomendação, pega a prova, olha os textos motivadores, a proposta, com calma, sem ansiedade, faz o rascunho e deixa o rascunho guardado, deixa o texto amadurecer. Vai para a prova das áreas. E com planejamento de tempo... Não termina, vai lá e não termina. A redação. Quem escreve livro, quem escreve sistema de ensino, a gente faz muito isso quando escreve, né? Escreve o rascunho, deixa um pouquinho de lado, vai para a prova diária, das áreas, depois, com calma, passa a redação a limpo. A experiência diz que, ao passar a redação a limpo, você melhora o texto que você fez. Não faça o rascunho. Aprimora, né? Fazer a redação de primeira de jeito nenhum. Não, isso não. E outra coisa, é administrar o tempo. Nessa prova de domingo, nós temos 5 horas e meia. Então, o que a gente calcula, mais ou menos? Umas 4 horas e meia para fazer a prova e 1 hora, um pouquinho mais, 1h15, para fazer a redação. Se ele fizer o que o Gilberto falou, você primeiro lê. Isso é fundamental. Monta um rascunho na cabeça, às vezes pode ser até mental esse rascunho, e deixa ele, e vai fazendo a prova, fazendo as mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis, e aí volta para fazer o texto final. O aluno amadurece o tema, pode vir ideias, a própria leitura da prova pode ajudar ele na produção da redação. Então, são dicas pequenas, simples, mas fundamentais, né? E administrar bem o tempo que ele vai ter nessa prova de domingo, porque o tempo da prova do outro domingo é diferente, são 5 horas sem a redação. Então, se você dividir por questão, ele tem mais tempo, ele tem 3 minutos e 20 segundos para fazer cada questão, a média, contra 3 minutos dessa prova de domingo, por causa da redação. Bom, de forma geral, espera-se que o aluno tenha um bom conteúdo para fazer uma boa prova. Mas o que o Enem espera do aluno?
Isso é importante. O candidato, com tudo que está acontecendo, né, se fala muito o que pode cair ou não cair, é importante o candidato saber que a prova não mudou de estilo em relação aos anos anteriores. A cartilha de redação que saiu já na internet, está disponível gratuitamente, mostra isso. E a matriz de referência do Enem, que mostra quais habilidades se pede, também não mudou. Ou seja, o Enem continua cobrando um candidato que é leitor e que tenha o que se chama de formação crítica, que é uma visão crítica do mundo que ele vive. É uma prova que cobra repertórios que ele absorve na escola, coisas que ele aprendeu na vida dele, em nome de solucionar problemas. O que é uma prova de habilidades, afinal? É uma prova que ele vai usar os conteúdos sempre em nome de resolver um problema. A prova não mudou, isso é importante, em relação aos anos anteriores. O edital foi igual, não teve mudança alguma, né? E as habilidades são as mesmas. Agora é só cuidar de não chegar atrasado, levar a caneta, um lanchinho, caneta preta, um lanchinho transparente. E água. Dicas importantes, aproveitando que o Paulo falou, caneta preta. Chegar uma hora. Chegar uma hora, o Enem não aceita documento autenticado, é só o original com foto recente e desligar o celular. Tem uma mudança esse ano em relação à segurança. Se o celular tocar, mesmo na caixinha lá na frente, o candidato pode ser eliminado da prova. Muito cuidado. E ele tem que chegar na hora. Isso que é o mais importante. Uma hora a gente recomenda uma hora antes. E não tem horário de Não vai ser vencido pelo atraso. É isso aí. Exatamente. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, e hoje termina o SP Gastronomia, o maior evento gastronômico do país, que durante o mês de outubro reuniu mais de 200 atividades culturais no estado de São Paulo. E a repórter Adriana Cimino acompanha o encerramento, que além de comida, fala também de literatura. Então, boa tarde para você, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu estou aqui na Biblioteca de São Paulo, onde logo mais, às 3 da tarde, vai acontecer um clube de leitura. O tema desta edição é esse aqui, ó, A Festa de Babette. O conteúdo desse livro aqui é sobre um grande banquete que é feito por duas irmãs norueguesas e uma francesa, que é a Babette. Eu vou conversar agora com o Genésio Manuel, que é gerente de programação e produção da SP Leituras. Genésio, qual que é a grande proposta de hoje? Boa tarde. Boa tarde. A gastronomia, na verdade, diz muito sobre um povo, sobre uma cultura, fala muito sobre a sua identidade e cria para nós, como biblioteca, uma oportunidade muito grande de explorar isso na programação. Então, esse clube de hoje, né, é a oportunidade de poder trabalhar esse tema, poder discutir. No livro teve um grande banquete que as pessoas se encontram para poder degustar e hoje aqui tem uma grande oportunidade das pessoas se encontrarem para discutir essa obra. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser participar desse clube de leitura é só chegar aqui na Biblioteca de São Paulo às 3 horas da tarde. O endereço vai aparecer aqui na tela, é uma atividade gratuita, aberta para qualquer idade, não precisa de inscrição e também não precisa ter lido o livro, é só chegar aqui. Obrigada, Adriana. Boa tarde. A gente vai para o intervalo rápido. Na volta, dia do Saci ou do Halloween. A gente volta já. Nas notícias internacionais, começamos com o novo teste de mísseis da Coreia do Norte. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe condenou duramente a Coreia do Norte após o lançamento de 2 projéteis identificados como mísseis balísticos no mar entre a Península Coreana e o Japão. A Coreia do Sul afirma que os projéteis foram disparados a partir da província norte-coreana de Pyeonggan-sul e caíram no mar longe da zona de segurança de 200 milhas. No último ensaio balístico, no começo do mês, a Coreia do Norte testou um míssil para ser lançado a partir de um submarino. No Líbano, os manifestantes continuam os protestos contra o governo, apesar da renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri. A decisão dele criou um ambiente de festa, mas também de incerteza no Líbano, além de não satisfazer os manifestantes que afirmam não deixar as ruas até que todas as suas reivindicações sejam atendidas. Na capital, Beirute, os colégios continuam fechados e as avenidas com pouco movimento. Poucos estabelecimentos comerciais estão abertos por falta de produtos e nos postos já começa a faltar combustíveis, como reflexo da paralisação após 2 semanas de manifestações.
Na Califórnia, milhares de bombeiros lutam contra vários incêndios por todo o estado e que podem aumentar com os ventos fortes previstos para os próximos dias na região. Um deles é o Easy Fire, nas colinas a oeste de Los Angeles, que já destruiu mais de 600 hectares em 12 horas, levando à retirada de 30 mil pessoas na área de risco. Milhares de casas estão em perigo, inclusive a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, com o acervo do ex-presidente, que ficou a menos de 30 metros das chamas. 2 outros focos de incêndio na região queimaram mais de 80 hectares e levaram à retirada de milhares de habitantes, além de 200 cavalos em fazendas da região. Os cavalos e outros animais foram levados para abrigos e fazendas com o apoio de pessoas que viajaram para a região para ajudar no salvamento. Olha só, vou fazer um registro muito rápido, dividir essa alegria com você. A gente recebe a visita de alunos da Escola Crispiniano Soares, do município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. É uma escola municipal bilíngue, português e libras, a língua brasileira de sinais. Eles fizeram um trabalho pedagógico lá com as crianças, utilizando o nosso JC1 e a tradução e interpretação, em libras para os alunos. O Rafael Miguel e a Letícia Muniz são professores da escola, estão aqui junto com essa garotada muito bacana que está prestando atenção na intérprete de libras, que está levando para eles tudo que eu estou falando aqui. Obrigado pela visita de vocês. Eu queria rapidinho que você contasse para a gente que impacto, que contribuição essa experiência dá para essas crianças. Bom, Aldo, está sendo uma experiência bastante significativa para os alunos, né? Porque é a primeira vez que eles entram no estúdio de TV e conhecem todo o trabalho de vocês aqui, principalmente o trabalho de tradução, né? Que eu acho que esse que é o diferencial da TV Cultura, né? E aí o que nos trouxe aqui. Você me contava antes que eles estão num momento ainda de aprendizagem da linguagem de sinais, e isso também amplia a visão de mundo, a capacidade de compreensão do mundo, né? Com essa tradução. Com certeza, né? Assim, conhecimento de mundo que eles estão tendo aqui nessa visita é algo extremamente grande para a vida deles, né? O que vai mais para frente ajudá-los à compreensão das disciplinas que a gente vai trabalhar lá na escola. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela visita de vocês. A gente adorou receber vocês aqui e as portas estão abertas, viu? Valeu. Obrigado. Valeu. Lindo trabalho. 31 de outubro é dia do Saci e também do Halloween, uma festa popular no hemisfério norte que ganhou força por aqui. No condomínio da Verônica, as crianças não veem a hora de encher os potes de doces. Ela também. Muito. Já no trabalho da B. Cláudia, a brincadeira é séria. Você vai se vestir de quê? É surpresa, não posso falar porque a gente está concorrendo a algumas premiações. Na enorme loja de fantasias da Ladeira Porto Geral, na região da 25 de março, os funcionários quase não davam conta de repor os produtos de Halloween. Usar a imaginação, né? Pode ser o que quiser. Eu estou preparando para minha filha, né? Eu, na verdade, não entendo muito, né, sobre Halloween, assim. A gente explica, Luiz. O Halloween vem de uma expressão em inglês que quer dizer véspera do Dia de Todos os Santos, que é amanhã, 1º de novembro. Importada de outras culturas, a festa também tem raízes na colheita, por isso as abóboras, e com o fim do inverno no hemisfério norte. Por isso, o preto e o laranja das folhas secas. Já as fantasias de mortos-vivos, zumbis, bruxas, seriam para espantar os maus espíritos que estariam vagando no mundo hoje à noite. De toda forma, para muita gente, isso tudo se resume a um dia para a gente fingir o que não é, quase como um carnaval. E hoje também é dia do Saci, data oficializada no Brasil desde 2003. E que deve ser valorizada, segundo este estudioso. Um menino provocador. A brincadeira é a provocação. Isso é o que marca mais ele, né? Isso está no... Todo mundo sabe que ele gosta de andar em cavalo, ele gosta de assustar adultos e crianças. E ele ainda dá uma dica de como homenagear o Saci. Ele representa a criança, e criança gosta de doce. Os meninos e crianças, em geral, que saem às ruas ou às casas das pessoas pedindo guloseima, pode fazer a mesma coisa em nome do Saci. A gente faz um rapidíssimo intervalo. Na volta, atletas do Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino e a TV Cultura transmite.
Corinthians e São Paulo se enfrentam nesse sábado no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino e a TV Cultura transmite com exclusividade para a TV aberta a partir das 11 da manhã. A repórter Laís Duarte acompanhou a preparação das atletas do São Paulo. Um encontro de gerações. Vestindo a camisa São Paulina, Cristiane, atacante que em 2016 alcançou o posto de maior artilheira do futebol nos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres, com 14 gols. E Thaís Regina, zagueira de Pernambuco, que de fã virou colega de trabalho. Vi ela jogando Copa do Mundo pela TV, ela, Marta, e eu sempre admirava, sabe? Sempre olhava e falava, eu quero estar ali onde elas estão hoje. E hoje posso estar jogando do lado dela, isso é uma honra para mim. Com as duas em campo, o São Paulo se prepara para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A sede de bola de uma e a experiência da outra são parte da receita para enfrentar o Corinthians. Rola bastante puxão de orelha, né? Já passei pela idade delas, a gente entende completamente, né? De quando você é mais nova, você ainda precisa desenvolver muita coisa, aprender bastante, ter bastante responsabilidade. Mas eu procuro trazer um pouco da experiência para as meninas, né? Então vai de cada uma pegar um pouquinho ou não. A gente fica até aquelas tias chatas, né? Quando a gente fica enchendo o saco das meninas, mas a gente sabe que é pro bem. E acho que é bacana quando você tem uma pessoa que está conversando com você e está tentando passar algo importante. A primeira partida da final majestosa entre São Paulo e Corinthians será no estádio do Morumbi. Foi justamente aqui que o time conquistou o último título paulista feminino de sua história, 20 anos atrás. A gente já tem esse primeiro título lá atrás com o que as meninas construíram. A gente agradece muito a elas por conta desse legado que elas deixaram e agora a responsabilidade está na nossa mão de dar continuidade com a história do clube. Em seu retorno ao futebol feminino, o clube disputou 3 competições e chegou a todas as finais. Parar o ataque corintiano é parte da responsabilidade de Thaís Regina. Ela já joga ao lado do ídolo. Agora não vê a hora de ser campeã paulista. E ídolo também. Bem centrada no que vai vir por aí, porque vai vir pauleira. Respeitando muito as jogadoras do Corinthians, que são jogadoras muito boas, né? Então a gente tem que focar bastante. Tanto eu quanto as outras zagueiras também. Boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.